Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Carioca de 95, né? Aquele histórico Campeonato Carioca de 95, né? Que a torcida do Fluminense não esquece até hoje, né? E aí já chegamos, né? Nesse estadual histórico, né? Bom, antes da gente falar, né? Do campeão, vamos falar do regulamento. Dessa vez tivemos 16 times, né? E eram divididos em dois grupos de 8, jogando dentro do grupo em ida e volta. Os campeões de cada grupo decidiam o título da Taça Guanabara. Na fase seguinte, né, que era a fase final, que é onde valia o título, né, participaram do octogonal os 4 clubes mais bem colocados de cada grupo da primeira fase, sendo que o clube de pior campanha dentre os classificados disputou uma partida contra o vencedor do módulo intermediário. Não sei o que é isso, mas enfim. Aí nessa fase final foi disputada em turno e retorno, né? Tendo os campeões de cada turno, de cada grupo da primeira fase, ganham 1 ponto de bonificação, e o campeão da Taça Guanabara mais 1 ponto, né? Enfim, acho que esse é o regulamento. E o campeão de 95 foi o Fluminense, né? Após 10 anos de espera, né? O Fluminense conquistou o campeonato de 95, né? O Carioca daquele ano, de maneira emocionante, né? De uma forma de superação e graças à barriga dourada do Renato Gaúcho, né? Enfim, a gente fala isso porque dentre os 4 grandes o Fluminense era o patinho feio, né, para a imprensa do Rio e tal, né, e para muitos o Fluminense não ia chegar, né, e corria por fora na busca pelo título, né. O grande favorito naquele campeonato era o Flamengo, né, que estava festejando 100 anos, né, estava perto de fazer 100 anos, né, e trouxe da Europa o melhor jogador de 94, né, e que foi importante no tetra do Mundial, né, na seleção, que foi o Romário, né, o baixinho Romário. Além do baixinho, o Flamengo investiu forte, né, trouxe jogadores interessantes ali, e o time trouxe Vanderlei Luxemburgo, né, e o time talvez estava com o esquadrão dos sonhos, né, para a torcida rubro-negra, né. A gente vai agora para São Januário, né, o Vasco era o atual tricampeão, né, tinha o Valdir, né, o bigode Valdir, né, fazendo gols, só que o time estava mais enfraquecido, né. E em General Severiano tinha um Botafogo que tinha a Túlio Maravilha, né, e a sua irreverência com os gols, né, e era um time apenas esforçado, o Botafogo, né, e o Fluminense apostava num time modesto, né, com boa parte de jogadores desconhecidos pela mídia e tal, e o único craque do Fluminense era o Renato Gaúcho, né, o Renato Rambo Gaúcho, né. Naquele ano ele estava usando uma fita, né, na cabeça e tal, né, e lembrava o Rambo, né. Enfim, e o Renato vinha perambulando pelos times depois do Flamengo, né, com polêmicas no Botafogo em 92, né, e uma rápida passagem pelo Grêmio no segundo semestre de 91, enfim. E o Renato estava meio, né, tentando se firmar, né. E por isso que o Fluminense era o patinho feio da competição. O Fluminense não ganhou nenhuma das fases, né, e nem sequer conseguiu alcançar a decisão da Taça Guanabara, e chegou no octogonal, né, sem nenhum ponto extra em relação aos rivais. Porque o Flamengo chegou nessas finais com 3 pontos, né, porque ele ganhou uma fase, ganhou outra fase, ganhou a Taça Guanabara, ganhou 3 pontos, né, enquanto que o Botafogo e Vasco estavam com 1 ponto cada, né. Não, o que aumentou ainda mais a desconfiança no Fluminense, né, que chegou sem nenhuma bonificação, né. Mas mesmo aos trancos e barrancos, o Fluminense foi se superando, né, estando sempre entre os líderes, né. E aí o campeonato foi se afunilando, né, e Botafogo e Vasco ficaram para trás, e o Flu brigou pelo título de 95 com o poderoso Flamengo, né, e ambos se enfrentaram justamente na última rodada do octogonal. E aí aquele jogo histórico, né, o Flamengo jogava pelo empate para ser campeão e o Fluminense tinha que ganhar, né, e o Maracanã estava lotado com 100 mil pessoas, né, e a maioria era tudo flamenguista, né, cerca de 70% do estádio, né, era rubro-negro, né. E o Fla-Flu de 95 foi um daqueles, né, que ficou para a história, né, como todos sabem. O Fluminense começou com tudo, com muita vontade, determinado, né, chega a abrir 2-0, né, só que aí houve confusões, expulsões e tal, né, o Fluminense perdeu mais jogadores do que o Flamengo e tal. No segundo tempo o Flamengo reagiu, né, o Romário descontou e o Fabinho empatou, né, e aí a torcida do Flamengo foi ao delírio, né, e já festejava o título, né, e o Fluminense parecia sem forças, né, para buscar uma vitória, né? Só que aí aos 42 minutos do segundo tempo veio o lance histórico, né? O Ailton, né, que foi rejeitado pelo Flamengo no começo do ano, ele dá 2 dribles, né, na zaga do Flamengo,
né? E aí ele até tenta um cruzamento, ou seria um chute, né? Não sei, né? Para mim, acho que ele tentou chutar no gol, né? A bola desvia levemente da barriga do Renato, né? O Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, e entra, né? 3-2 pro Fluminense. Bom, na súmula o juiz deu gol pro Ailton, né? Mas, né, podemos colocar, né, gols de Ailton barra Renato Gaúcho, né? Porque o Renato mesmo, o próprio Renato fala, né, que ele que fez o gol e tal, né? Então, sempre, né, reverente o Renato, né? Sempre com aquela coisa, né? Que sempre foi o Renato Gaúcho, né? A marca Renato Gaúcho, enfim, né? Mas enfim, né? O que importa é que a bola entrou, né? A santa barriga de Renato estava ali no meio do caminho, né? E o Fluminense, assim, com muita raça, com muita superação, né? Segurou o placar e assim era campeão carioca de 95 e voltava a ser o dono do Rio, né? Após quase uma década, né? Desde aquele histórico tricampeonato estadual, né? De 85, né? Aquele time histórico lá, né? Do Casal 20 e tal, né? Enfim. E um título merecido, né? É um time que se superou durante o campeonato e soube chegar ao título, né? E deixar favoritos para trás, né? Agora vamos falar do time base do campeão, né? Que era o Ederson no gol. A defesa era Ronald, Lima, Sorley e Lira. Meio campo com Márcio Costa, né? Djair, Rogerinho e Ailton. E o ataque era o Renato Gaúcho, né? E Leonardo, né? E o Joel Santana era o técnico. Outro detalhe é que o Ezio, né? Era ídolo do Fluminense, só que nesse ano ele ficou no banco, né? Infelizmente, né? O Ezio, né? Entendeu, né? Talvez ele estava numa má fase ali e tal, e aí, né? Ele ficou no banco, né? E foi campeão estando no banco, né? Embora na final ele entrou ali, né? Ali pouco antes do Fluminense fazer 3-2, né? Entrou, acho que no lugar, não sei, não lembro de quem foi, né? Onde o Fluminense se lançou, né? Para fazer 3-2 e tal, enfim. Pelo menos o Ezio conseguiu um título, né? Com a camisa tricolor, né? E bom, gente, agora vocês vão ver os gols daquela final, né? Daquele jogo histórico e a gente já volta. Recebeu, cruzou pro Renato, e agora, bateu, vai entrando e o gol! Já bota no chão, chega próximo da área, vai daí Márcio, bateu, caiu Ronald, largou o goleiro, voltou, é agora, e o gol! Tá valendo, é o Charles, bate de longe, toca na zaga, é do Romário, vai bater e o gol! Histórico! Romário! Primeiro gol da história do artilheiro contra o Fluminense. Romário, aos 26 minutos. Cantou no meio, passou por todo mundo. É do Fabinho, ajeitou, cortou. É agora, bateu e o gol! Cruzamento, fez a finta, ajeitou, outra finta a mais, bateu e o gol! Terminou! Acabou o sofrimento. Fluminense, campeão carioca de 1995, no ano do centenário do Flamengo. Adson Coutinho poderia tranquilamente ganhar o jogo, ganhar e estar fazendo esta festa, mas coube ao Fluminense, porque tem jogadores talvez tão determinados quanto os do Flamengo, com uma vontade fantástica. Esporte é aqui na Band. Bom, vocês viram aí, né, a final histórica, né, o Fla-Flu histórico de 95. Agora vamos falar dos grandes pra gente encerrar o vídeo, né. Vamos falar do Botafogo, né. O Botafogo tinha um time forte, tinha o Túlio, né, que é o artilheiro, né, e o Botafogo queria um tão sonhado título, né, de 95 para coroar, né, a boa fase do artilheiro fanfarrão, né. O Botafogo até decide o título da Taça Guanabara, só que perde para o Flamengo, né, e no octogonal o Botafogo ficou apenas em terceiro, né, quer dizer, o Botafogo que prometia muito, mas não chegou, não foi aquém do que imaginado, né.
Pulamos agora pro Flamengo, né? O Flamengo montou um timaço naquele ano, tinha Romário, tinha Sávio, tinha Iranildo, não, tinha, acho que o Wilson Gotardo, se não estiver errado. Não, Gotardo não, tá louco? Tinha vários jogadores interessantes ali. Eu não vou lembrar de cor, mas era um time forte. Acho que, se não me engano, o Flamengo tinha um tal de Mazinho, né? Que o Vanderlei Luxemburgo trouxe, né? Do Bragantino, né? Trabalhou com ele. Esse Mazinho é outro Mazinho, tá? Não é o Mazinho famoso, tá? O Flamengo tinha um time forte ali e era um dos favoritos, né? O Flamengo ganha o primeiro turno, né? A Taça Guanabara, batendo o Botafogo numa final eletrizante ali por 3-2, né? O Romário fez os 3 gols, né? E chega na fase final como o grande favorito, né? Ele chegou com 3 pontos de bônus, né? Porque ele ganhou a Taça Guanabara, ele ganhou os 2 turnos lá, né? Na primeira fase e tal, e aí chegou com toda a pompa, né? Só que na reta final, né? O Flamengo vacila, né? E aí chega na última rodada precisando empatar com o Fluminense, só que aí, como todo mundo sabe, né? O Flamengo perdeu pro Fluminense, né? No jogo derradeiro e foi vice-campeão, né? E o ano de 95 ainda teve o Edmundo, né? No Flamengo, no segundo semestre. Só que o Flamengo decepcionou no ano, né? E em todos os campeonatos que o time jogou, o time fracassou, né? O mais perto que o Flamengo chegou foi a Supercopa da Libertadores, né? Onde o Flamengo foi até as finais, só que perdeu para o Independiente, né? Da Argentina, né? E, enfim, o ano de 95, o ano centenário do Flamengo, foi um ano frustrante, né? Agora vamos falar do Vasco da Gama, né? Que era o atual tricampeão. E o Vasco chegava mais enfraquecido, né? Em busca do Tetra, né? Porém, o Vasco tinha o Valdir, né? Que sempre fazia gols e tal, né? E era um cara referência na área do Vasco. Só que nem com o artilheiro Bigode, né? O Vasco pôde ir longe, né? O time até chega na fase final e tal, mas só que fica em quarto, né? Bem longe da disputa do título e... Enfim, o sonho do Tetra foi frustrante, né? Um frustrante 4º lugar para o time de São Januário. Bom, gente, é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima e falou!